Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso 23º episódio do podcast SPI, Ser um Profissional de Impacto. E eu sou Luciana Gasques. E eu sou a Mariana do Alibe. E hoje a gente está com um casal de médicos empreendedores que a gente admira muito, que a gente está honrados com a presença de vocês aqui, Dr. Caio, médico endocrinologista, e doutora Ana Gabriela, médica dermatologista. Então a gente quer começar com vocês apresentando a jornada de vocês e compartilhando aí a história. Vamos lá, bem-vindos. Obrigado, muito honrado em ter esse convite de vocês. A gente fica muito grato e uma satisfação enorme de estar aqui compartilhando um pouco da nossa história. E é uma história longa, é uma história muito bonita, que nós já temos aproximadamente mais de 17 anos juntos. Uau! Então, a gente começou a nossa jornada já na faculdade, no início da nossa faculdade de medicina. E desde então nós temos desafios e uma história muito bonita de se contar. Nós começamos realmente assim, a gente tinha, eu tinha 18 anos, a Gabi tinha 17 anos, bem novos. Então a gente veio crescendo como um casal, Amadurecendo juntos. e amadurecendo juntos e crescendo de formas pessoal e profissional na nossa carreira de forma contínua e sempre um apoiando o outro. Isso eu acho que é uma das mensagens que a gente quer transmitir aqui hoje nesse podcast. Perfeito. Verdade. Bom, obrigada pelo convite. Muito honrada de estar aqui. Eu concordo com o Caio, realmente nossa história é bonita. Eu vejo não só pelos resultados que a gente tem hoje, porque não só de ter uma família bonita, já de ter uma clínica, né, que nós temos a clínica NOC, mas eu acho que a trajetória em si, né, é uma trajetória que tem valores que a gente nunca deixou de ser, são inegociáveis, né? Então teve uma trajetória de amadurecimento, crescimento, de honestidade, de ética, de resiliência, de perseverança, determinação, enfim. Então, eu lembro, assim, quando eu era criança, adolescente, eu sonhava, eu falava que quero ser médica, eu quero ter uma clínica, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, que serve até ter uma menina. E hoje eu tenho tudo isso. E eu só, assim, fico emocionada porque Deus nos deu tudo isso. Mas quando eu paro para pensar, né, por que chegamos até aqui? Não é um caminho simples, não é um caminho fácil, mas é um caminho ali que a gente vai ao longo... Uma fórmula. É uma forma. A gente já sabia o que queria, eu já sonhava que eu queria com isso, imaginava isso, e no decorrer, hoje aconteceu, né? Hoje temos, graças a Deus. Assim, são inúmeras situações, né, amor? A gente tem muita história para contar. E a gente vai querer saber, vai. Então, enfim. Que legal, muito, muito legal e muito, muito bonita a história de vocês. E, assim, eu vejo como essa história pode inspirar vários médicos durante a faculdade de medicina. Como é uma faculdade muito intensa, é muito comum que as pessoas acabem se relacionando com colegas de sala, e alguns casamentos até aconteçam, e aí formam-se esse casal, e os dois acabam a faculdade de medicina. E aí, como que é esse momento? Então temos dois recém-formados e a gente quer construir uma vida juntos, mas ninguém ainda trabalha. E aí, como vocês fizeram essa transição de estudante de medicina e vamos começar uma vida juntos? Como que foi o começo? E só para completar a pergunta da Lu, a gente fala muito o quanto é difícil empreender hoje, né? Especialmente na área de saúde, mas empreender como casal, eu acredito que seja mais desafiador ainda. Sim. Então, conta como foi vocês entenderam o quanto vocês queriam empreender nisso, né? Sair ali muitas vezes do óbvio, Sim. que era que todo mundo sai da residência, da faculdade, enfim. Conta como foi essa Na verdade, o direção. médico ele não sai sabendo de empreendedorismo, né? Ele sai sabendo da parte mais científica, da parte mais técnica da medicina em si. E a gente entra num mundo em que realmente, assim, é muito desafiador. Certa vez eu particularmente, eu comecei a fazer meus estudos na parte da endocrinologia por uma necessidade mais própria. Eu tenho obesidade, hoje eu tenho obesidade controlada, mas eu tinha muita dificuldade para perder peso, desde jovem eu sempre fui acima do peso e eu não tinha o conhecimento. Então eu falei, bom, eu vou estudar essa área afinco e aí eu me apaixonei por essa área. Então foi uma coisa que eu falei, nossa, eu fiz de mim um modelo, mas ao mesmo tempo eu falei, bom, e eu gostava sempre de fazer exercício físico, de praticar musculação, e as pessoas viam isso no meu vínculo e assim, no meu exemplo em si. Sim.
E aí falavam, doutor Caio, você está atendendo, e eu comecei realmente a ter esse crescimento. Eu comecei numa sala de 12 metros quadrados, e assim, um desafio, né? Quando a gente entra e fala, tá bom, e agora? O que nós vamos fazer, né? Então a gente não tem essa parte de gestão. Muitas vezes, até para os colegas médicos que estão vindo, a gente simplesmente fica no automatismo, né? Aquela coisa automática de consultório, a agenda não é 100% cheia no começo, na verdade ela é vazia. Toda agenda E, cheia, né, vazio, então, sim. assim, a gente geralmente, na maioria das pessoas que fazem esse início, existe um começo de fazer plantões, de fazer outros atendimentos, fazem parte. E essa transição, ela é muito importante. Várias vezes eu ficava no consultório com a agenda vazia, mas assim, eu entendia o meu propósito. Eu entendia que eu precisava continuar ali estudando e dando o meu melhor na parte científica, na parte ética. Então eu sempre estudava muito. Eu tive um paciente, nossa, eu dava tudo de mim naquele paciente. E, Caio, só pra gente entender. Então, você já foi pro consultório desde o começo? Desde o começo. Eu entendi que realmente, assim, a gente precisava, e até alguns colegas falam, não, pega um plano de saúde, eu falo assim, não tem como, porque o que eu aprendi da medicina humanizada, eu precisava de tempo para o meu paciente, eu precisava dar qualidade para aquele paciente. Então, assim, eu não me importava muito com números, então eu me importava muito com a qualidade que eu precisava dar para aquele paciente. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo a gente precisa sempre entender do nosso propósito. E como a gente quer entregar aquele propósito em si, né? Dar o melhor para os nossos pacientes. Então, a gente pensava muito nisso. Então, eu falei, não, eu prefiro, às vezes, estar ali estudando, melhorando sempre, cada vez mais, do ponto de vista profissional, de carreira, e foi isso que eu acho que fez essa entrega com qualidade, né? Você não pensou na velocidade, sim na direção, né? Você Isso. entendeu que você entregando o que hoje eu acho que é mais valioso e que a gente consegue entregar o melhor atendimento, que é o tempo com o paciente, para que você consiga entregar o que ele busca, você precisa de tempo. Então você entendeu, a direção era mais importante, porque eu acho que é uma das maiores angústias, né, Gabi? Como foi essa sua E o legal é que, assim, o Caio, como ele falou, ele começou no consultório de 12 metros, depois passou para um de 20, depois de 30, e hoje, considerando clínica toda a estrutura, são 300 metros. Olha isso. E ele começou antes de mim. Como eu falo, né? Hoje deu tudo certo, mas lá atrás, os planos eram de um jeito. Eu falei, eu vou fazer a faculdade de medicina, vou fazer a residência em tal lugar, vou casar e depois vou ter filho. Não foi assim que aconteceu, nessa ordem. Deus tinha outros planos. E Deus sabe por quê? Porque Deus visualiza o nosso futuro. Os planos dele são melhores. Então, hoje eu entendo o porquê de que na ordem não foi essa. Então, eu fui... quando eu fui começar a dermatologia, o Caio já tinha terminado em endocrinologia e já estava começando a atender. Então, o legal foi que nesse período, quando eu ainda estava começando a especialização, hoje temos 11 anos de formado, mas tem menos da metade do tempo que eu comecei a estudar dermato mesmo. Então, por muito tempo, eu fiquei só como clínico geral. E eu me questionava, eu falava, poxa, eu já sei o que eu quero, porque eu sempre quis ser dermato. Por que eu ainda estou atendendo como clínico, sabe? Às vezes me vinha essa frustração. Mas hoje eu vejo, me trouxe bagagem, me trouxe amadurecimento, que até hoje, para clínica, no consultório particular, isso me ajuda muito, entendeu? Enfim, então, assim, vendo o Caio ali, começando pequenininho, e já diferenciado dos outros colegas que falavam de plano de saúde, mas ele sabia que ele podia entregar aquilo. E eu também já acreditava nele e também em mim, mesmo assim, já sabendo que eu seria mais, mesmo não sendo, eu já sabia como eu queria atender. Aquele atendimento de qualidade completo como médico, não como algo superficial. Nós nunca fomos superficiais. Então, ali o Caio já começou, né, a fazer a primeira mentoria, foi lá naquela época, a primeira consultoria, então já aprendendo sobre soft skills, outras habilidades que a gente não aprendeu na medicina, não aprendeu na especialização, não aprende em lugar nenhum. Meu pai é médico raiz, ele teve sua clínica, mas assim, zero gestão, né? E aí, ele conta que ele recebia, a secretária colocava dinheiro na sacola e, sei lá, ia depositar. Não sabia quanto ganhava, como antigamente. sabe? Então, Hoje em dia, ainda, os médicos, a maioria não sabe quanto ganha, né? não dá. E é isso. Então, a gente teve que sair dessa zona de conforto, porque uma coisa, nós somos muito estudiosos. Sempre parte de estudo da nossa área, medicina, da especialidade, tudo assim. Não tem o que questionar. A gente naturalmente vai. Agora, a parte de gestão, a parte de habilidade, soft skills, tudo, né?
Que a gente também já conversou isso. Então, quem abraçou essa parte de gestão e tudo mais foi o Caio primeiro. Enquanto isso, você estava ali atendendo como clínica. E enquanto o Caio estudava, quem que segurou as pontas em casa? Ou não, você estudava endócrino e você dava plantão? Porque Sim. eu acho que o grande desafio do médico é assim, beleza, eu sei o que eu quero ser endócrino, eu quero estudar. Mas e aí, agora eu tenho uma família, tenho uma casa, como que eu vou fazer para a conta fechar no final do mês? Na verdade, eu costumo dizer que nós sempre fomos muito parceiros, desde sempre. Então, a gente conversava muito. Eu acho que um dos pilares de um relacionamento é a comunicação. Então, a gente sempre falava assim, amor, você fica para estudar. Eu preciso que você estude. São sacrifícios. Isso. Um determinado momento da nossa vida, eu fiz sacrifícios para que a Gabi também começasse a fazer a sua formação. Isso. Então, eu ficava no batente, em estudos e no consultório de plantão. Existia um certo limite de esforço, mas eu sabia do nosso propósito. Eu sabia onde a gente ia querer A fase chegar. do plantio, né? É isso. Então, eu acredito que, assim, tudo na questão de um casal, principalmente médicos, a gente tem que ter comunicações de onde que nós queremos chegar. Então, muitas vezes, eu já vi muitos casais que falam assim, não, eu vou fazer o meu, você faz o seu, a gente se reúne depois. E não é muito bem assim. Eu acho que é a união de propósito de onde a gente quer realmente chegar. Então, a gente hoje colhe esses frutos, porque realmente a gente tem essa resiliência, a gente sabe de muitas questões, nós começamos baixo. Então, a gente sabe que, assim, se houver alguns contratempos, tudo bem, eu já comecei sabendo que eu já tive contratempos. Então, assim, é uma questão que essa experiência já nos dá know-how para que a gente possa ter condutas diferenciadas no dia de hoje. Como é bom, eu falo, revisitar esses lugares, né? Vocês contando a história de vocês aqui, quantos casais médicos empreendedores estão ouvindo aqui e muitas vezes se encontram frustrados. Vocês estão dizendo, né, que existe uma forma de fazer, mas que não foi fácil, porque a gente espera que seja tudo maravilhoso. E eu acho tão importante passar por isso, porque isso que nos dá, eu digo, a casca ali, sabe? Acho que uma das maiores características do empreendedor é resiliência. Porque nem sempre, quando a gente fala de uma clínica, quando você abre uma clínica, eu e a Lu, como também gestoras hoje, não é do dia para a noite que as coisas começam a dar certas. Então, é formação de equipe, é erros que a gente, como gestor, comete. Então, a gente tem a chance aqui, né, de olhar para isso e falar, poxa, olha onde a gente chegou, olha tudo que a gente já construiu, mas tudo é fruto do que vocês viveram, né? Eu acho que, assim, uma coisa que é muito importante que a gente estabelece, né, lá em casa, os princípios que são, assim, inegociáveis. Então, por mais que, assim, o médico, no geral, é workaholic, né? Não somos mais, não queremos isso, mas, assim, naturalmente, o médico, que é da saúde, trabalha muito. E aí acaba afetando, né, um tempo, assim, da família. Lá atrás, foi necessário, a gente fazia plantão, trabalhava plantão consultório, estudo, enfim. Mas hoje, a gente vê que para se dar bem lá na clínica, para estar bem para o seu paciente entregar o melhor, precisa estar bem nutrido. Então, para isso, a gente precisa estar lá bem com Deus, né? Alimentar a parte espiritual, alimentar o corpo, a alma, o espírito. Nós somos seres tridimensionais, então isso é necessário. Mas aí é uma ordem: Deus, família, né? Saúde, e aí vem o trabalho. Muitas vezes a gente inverte. Vai ter momentos da vida que a gente vai precisar pôr o trabalho, vai estar mais tempo trabalhando do que outras coisas, né? A gente passou com obra e tal, então tava numa fase corrida. Mas assim, como Deus, precisa orar todo dia, né? A família, por mais que tenha um tempo curto ali, mas que seja de qualidade, esteja presente 100%, tá com seus filhos, sai do celular, tá, entendeu? Tá com excelência. A saúde tem que estar mantendo, né, atividade física, alimentação, enfim, porque senão não se sustenta o corpo, a mente, para poder dar conta de empreender. Porque, gente, não é simples empreender. Empreender, você trabalha todos os dias, assim, você pensa, meu Deus do céu. Você tem uma folha de pagamento no dia 5. Exatamente. Então... Eu costumo falar muito, assim, para pessoas mesmo, assim, né? Tem uma frase que é muito importante quando a gente viaja, que é o seguinte: lá nas instruções, no avião eles falam, primeiro você coloca a sua máscara para depois você botar a do próximo. Então, se você não consegue cuidar de si mesmo, você não vai ter capacidade de conseguir ajudar o próximo. Então, isso é muito importante, né? O médico, ele às vezes, e é uma das principais profissões que tem mais depressão e ansiedade por isso, por não saber dizer não. Eu falo muito para as pessoas, saibam dizer não em determinado momento, mas também saibam dizer sim para outras situações. Então, naquele momento em que nós estávamos em formação,
eu me sacrifiquei, a Gabi também, e a gente estava ali num momento de bastante intensidade, mas a gente aprender a dizer também não em alguns momentos de falar, quinta, sei lá, um exemplo, quinta de manhã eu estou com minhas filhas. Então, que é o nosso bem maior, né? Então, se a gente fala sobre prosperidade, o que para mim, eu sou o homem, eu me sinto o homem mais próspero do mundo. Não é Neymar, não é o Elon Musk, não é nada, sou eu. Porque eu tenho as filhas mais lindas do mundo, eu tenho a esposa mais linda do mundo, eu tenho assim, então... Que lembrou agora o podcast é outro. Homens, atenção. É isso. E eu acho, Gabi, que a linguagem, palavras de afirmação é forte. E é muito sobre isso, sabe? Assim, nós sabemos dizer não para algumas coisas e falar, não, eu não preciso da riqueza financeira, e sim a riqueza, às vezes, de tempo de qualidade com a minha filha, com a minha família. Então, isso é uma coisa que é difícil para os médicos. Eu te falo experiência própria. Às vezes eu estou em um momento livre meu para a minha qualidade de saúde, mas às vezes aparece um paciente, doutor, você não consegue encaixar? Às vezes eu falava, tá bom, encaixava. E só que isso às vezes acabava perdendo a qualidade do dia a dia. Isso, às vezes, tem muitos colegas que às vezes estão nos escutando que vão atendendo um em cima do outro e é difícil, né? E assim, Caio, eu acho muito interessante isso que você falou, porque é a qualidade do tempo com a sua família, a qualidade do tempo cuidando de si, mas também a qualidade do tempo cuidando do seu paciente. Sim. Porque é exatamente isso. Para você conseguir doar mesmo o seu tempo e se entregar naquela 2 horas que você tem com aquela pessoa, você tem que estar bem, né? E aí, talvez, eu sei, o médico, a gente não aprende a ter isso. Então, às vezes, a gente tá com tempo livre, a gente se sente mal, né? Eu já escutei de tantos colegas falar assim, eu tenho vergonha de ir na academia à tarde, vergonha, como se fosse uma coisa errada, como se não fosse uma coisa que ela construiu e o merecimento próprio tá na academia à tarde, né? E... eu queria trazer agora, eu gosto de problematizar, né? Então, até agora tá tudo mil maravilhas, mas quando a gente fala de um casal que divide a vida pessoal e a vida profissional, isso traz dificuldades também, desafios. Eu vejo que uma dificuldade muito grande quando a gente tem uma família num modelo de negócio, que é o caso de vocês têm um consultório, vocês já estipularam um modelo de negócio, consultório particular. E aí, é um modelo de negócio familiar, porque tem um casal dentro disso. A gente tem vários desafios. Um dos desafios que eu vejo, eu já quero trazer para vocês e para vocês trazerem também os outros que vierem à mente, é em que momento que ali tem o Caio sócio e em que momento que é o Caio marido. Porque senão, se a gente não separa e desenha bem os papéis, domingo de manhã vocês estão tomando café da manhã e falando da secretária que deu problema, sabe? E aí, como que vocês lidam com isso? E para completar, eu quero saber se os bastidores é tão romântico assim. Entendeu? Os bastidores, a vida real ali do empreender em casal. Vamos pra vida real, né? Real life, né? Então, é o maior desafio. O maior desafio é sentar na mesa e não falar do trabalho. Então, a gente teve que ser intencional nisso, porque é um pouco automático, a gente trabalha junto. Então, os problemas que temos que resolver, geralmente é lá da empresa. Porque funcionária, porque faltou, enfim, sabe? Então, se não for intencional, não dá. Você vai acabar trazendo isso pro café da manhã de domingo. Não dá, porque o café da manhã de domingo tá sua filha, estão as suas filhas. E aí, por mais que elas saibam, né? Elas já vivem isso. Elas vão pra clínica conosco, Eu vejo isso muito. Gabi, vocês compartilham muito isso. E o quanto, pra mim, 2 coisas, só pra te interromper, que você consegue fazer muito bem. É claro quanto Deus é o pilar da vida de vocês e vocês comunicam tudo muito isso. E você falou a questão do equilibrar. Eu vejo vocês muito balanceando, né? Nem sobre, é balancear, entendendo quais. Pera lá, aqui a Gabi vai ficar um pouco mais, aqui o Caio vai ficando. Acho que talvez esse seja o segredo para esse relacionamento, além de dar certo nos negócios, dar certo. Eu acho que. Pode falar. Tá, vou só concluir. Quando perguntam assim, tem várias. Como lidar, né, com tantos papéis, e principalmente como um casal. Eu digo que assim, é a presença, estar presente. Então, se eu estou ali atendendo a minha paciente ali como dermato, eu vou estar presente para minha paciente. Se eu estou com a minha filha, eu vou estar presente com ela. Se eu estou ali com o Caio como casal, eu vou estar ali presente com o Caio como casal, entende? Sim. Então, eu acho que a presença é uma coisa que atrapalha muito não estar presente no celular, né? Às vezes com o Caio, eu brinco com ele, amor, eu estou falando. Então, aí
Enfim, e outra coisa, o casal, por mais que a gente somos sócios, né, trabalhamos juntos, tem que estar o beijinho de todo dia. Uma coisa que eu faço muito, isso mudou a minha vida, a nossa vida. Todos os dias, Deus, que bom, eu fico feliz que você percebeu que Deus está nítido assim na nossa vida, porque realmente Ele é o pilar. Mas a gente ora um pelo outro. Todo dia, antes do Caio ir atender, Senhor, que o Senhor cuide dele, use a mente dele, capacite da sabedoria. O Caio ora por mim. A gente ora na clínica também, que usa as minhas mãos. Mas assim, a oração de um casal um pelo outro faz toda a diferença. O dia que não ora, algum perrengue vai ter. Então, assim, precisa ter o beijinho, o abraço todo dia. Às vezes ele vai lá na minha sala e dá um beijinho, é bem corrido. Às vezes eu vou, levo um café. Pequenas atitudes, pequenos detalhes que eu sinto que faz a diferença. Porque não é fácil, gente, empreender juntos. Não tem como romantizar. Às vezes é um cotidiano muito estressante, né? Igual você falou assim, só que se nós não formos intencionais, eu acho que as nossas filhas nos ensinaram muito isso. Muitas vezes a gente está no almoço falando de negócios, falando da empresa NOC, e às vezes a Maria Carolina fala, papai, mamãe, vocês só falam de trabalho. Então, assim, é um tapa na cara da gente, que às vezes a gente aprende com ela. Então, é uma reflexão que eu falo assim, não, minha filha tá aqui, então esquece celular, esquece eu, minhas filhas e minha esposa. Então, isso a gente acaba aprendendo muito com os nossos filhos, né? Isso é muito importante. Perfeito, Caio. Eu escutei até da fundadora do Nubank, a Cris Jonqueira, que ela falou que nada trouxe mais urgência para ela se tornar uma pessoa melhor com a maternidade. Então, acho que a maternidade, ela nos ensina. Mas uma coisa que eu vejo muito claro na jornada de vocês, esse autodesenvolvimento que vocês foram tendo e as habilidades, eu digo que a gente não precisa, o propósito da clínica, o modelo de negócio é muito claro, mas a gente pode ter habilidades que se completam, né? Então, essas habilidades que talvez a Gabi tenha, que completa o Caio, nessa união ali na gestão da clínica, elas vão se completar. Né? Então, hoje, como é que vocês fazem para conseguir gerir isso? Cada um, digamos que Deus nos dá talentos e como vocês estão usando isso? Ontem a gente até falou com o nosso pessoal da contabilidade, Viteu da contabilidade, falou muito sobre isso, né? Que a Gabi é a parte mais centrada. Eu sou da parte da mais ação. Eu gosto mais da execução. Vamos fazer e vamos lá, executa e a gente se equilibra muito, eu acho. Né? Eu sou mais dos detalhes, sabe? Do encantamento ao paciente. O Caio é mais da execução, do vamos. Então, assim, é bom porque daí, enquanto um tá lá cuidando dos detalhes, o outro já tá fazendo acontecer, entendeu? Mas é um ponto importante que a gente sempre tem que pensar, que é uma coisa que você falou, sobre que isso é uma coisa em comum, que é a cultura da empresa. Então, assim, independente de quem entre na empresa, ela tem uma cultura. Então, a nossa cultura sempre é servir a Deus, humanização, ética, e isso a gente não pode fugir, né? Ciência também é uma questão que não pode fugir. Então, transparência, não tem mentira, não. Se você tem algum problema, tem que ser deixado para fora. Então, isso até a questão de pessoas que trabalham conosco dentro da empresa, ela tem que ter, as pessoas têm culturas diferentes, elas têm antecedentes, elas têm vivências diferentes que vão trazer, mas a partir do momento que ela entra ali, existe uma cultura. Sim. E essa cultura tem que ser respeitada, então é uma questão muito importante. Isso que o Caio falou, que dos valores, eu acho que o valor de uma empresa tá bastante relacionado com o fundador dela, né? Então, assim, por exemplo, a Lu, se a gente olha para ela, é mestra. A Lu, tudo bem, ela fez mestrado, né? Então ela é mestra, mas antes disso, a Lu sempre foi. Doutorado. Lá bem que a nossa. Mas a Lu é isso, ela é ciência, ela ama ensinar, ela é mestra. Então, não sei a ética, assim, lá da clínica, mas deve ter ciência, deve estar lá, não tem como. A Mari, ela é, assim, aquela que Ai, meu Deus, que medo. Amorosa, que te põe pra cima. Inovadora. A Mari é inovação, né? Um aiá, uma maiá. Então, mas para baixo. entra nos valores também, eu acredito. E lá no nosso, então, não tem como. Por isso que, assim, honrar a Deus é um valor nosso. Porque nós somos cristãos e tudo, a gente coloca Deus acima de tudo. Não tem como. O Caio, eu vejo que o Caio, ele é muito humano. E eu sempre falo isso, o coração do Caio. Desde que quando eu conheci ele, foi uma das coisas que me encantou. Ele lá atrás, como amigo ainda. O coração dele é muito bom, ele é muito humano, ele ama ajudar. Então, tá ali. Eu acho que humanização é um dos nossos valores também, né? E aí a excelência é aquilo. Servir com excelência. Eu amo o chocolate, o cafezinho, o trufado, sabe? Esses detalhes que pro Caio seria
assim, Irrelevante. irrelevante. Então, eu acho que, assim, os valores, quando você estava falando, eu acredito muito que tem a ver com isso. E aí, quem faz parte da equipe tem que estar coerente com aqueles valores, né? Não tem como, quem trabalha ali, ou os colaboradores, então... E a cultura, ela não é o que está no papel, é a vivência, né? É a É. vivência. E por isso, quando a gente fala assim, não é que, né, quando eu vou contratar alguém, não é que essa pessoa tem que ser católica, enfim, não é sobre isso. Não. Mas se Deus não está, porque para os nossos valores, isso é muito Exatamente. claro. Então, a gente fala muito lá na clínica que não é sobre a religião, é sobre Deus, mas isso é um princípio para a gente que é um inegociável a pessoa ter isso. Então, esses inegociáveis também a gente traz para a vida, né? Quais são os inegociáveis? E trazendo um pouco do que a gente já aqui com 23 episódios do podcast, a gente escuta muitas histórias de médicos que sacrificaram o tempo de qualidade com seus filhos, sacrificaram até mesmo casamentos para poderem trabalhar, construir muitas vezes, né, ali uma segurança financeira, só que é um tempo que não volta. E eu fico muito, muito feliz de ver que hoje isso está mudando, né? Que hoje os médicos, eles estão pensando, não vou ter o tempo para voltar, para viver os 2 anos do meu filho, eu não vou ter o tempo para não acabar com o meu casamento e reconquistar a minha mulher, né? Eu não vou ter esse tempo. Então, a gente está vivendo o que a gente chama, eu e a Lu, numa nova era da saúde. E num momento onde a inteligência artificial, ela está tão evidente, eu acho que nunca se valorizou tanto as habilidades do coração. É aquele médico que ouve, aquele médico que tem empatia, aquele médico que acompanha o paciente. Então, eu acredito que a gente está passando por essa mudança. As soft skills lá vão ser substituídas pelas habilidades do coração. Vocês enxergam isso também? Com certeza. Eu acredito muito nisso e, assim, eu sou muito honrado, inclusive, pegando esse seu gancho, se eu for analisar da minha vivência, da minha experiência de todos esses 10 anos que eu já tenho formado, 80, 90% dos meus pacientes são disso, são assim, por exemplo, são indicações. Então, assim, eu sou muito honrado com isso, porque assim, eu tenho famílias inteiras que eu atendo há muitos anos. Então, assim, eu tenho ali, então, o que eu entrego justamente sobre essa parte da humanização, da excelência, da escuta ativa, sabe, assim, consciência, a gente fala muito assim, né, com excelência, fé e ciência. É muito nossa visão. Repete, Caio. Olhando Excelência. para aquela câmera ali. As nossas visões da Clínica NOC são excelência, fé e ciência. Então é muito sobre isso, sabe? Sobre o nosso servir ao próximo, porque esse é o legado que a gente quer trazer aqui. Às vezes a gente pode achar que é um simples gesto de apenas uma consulta, mas você está impactando na saúde, você está dando anos de vida para aquela pessoa. Então isso é muito importante. E, Caio, principalmente quando a gente fala na sua área, por exemplo, de doenças crônicas, Sim. isso é mais importante ainda, né? Porque essas pessoas, quando elas adquirem essa confiança, eu sei porque eu encaminho bastante paciente para vocês e para você, e eles voltam com essa fala, eu gostei do Dr. Caio porque ele me explicou com calma, ele não ficou olhando pro relógio, ele não ficou com pressa, ele abordou todos os... Eu ainda falo pro paciente, ó, vai no Dr. Caio, que ele é médico, ele é clínico, ele é endócrino, e ele vai ver tudo isso, porque às vezes o paciente, ele acha que ele tem que ir num monte de médico, né? E além disso, você deixar muito claro a sua seriedade na conduta, Sim. então, tanto para os encaminhamentos de pacientes boca a boca, que você falou, mas quanto para os encaminhamentos Sim. dos médicos. Sim. Como é importante você ter firme essa postura, Sim. porque, por exemplo, eu que lido muito com cabelo, às vezes eu fico receosa de mandar para um endocrinologista, mas para você eu tenho confiança, porque você deixa com clareza esse posicionamento, né? A importância de você ter esse posicionamento claro em todas as suas redes sociais, em todos os seus meios de comunicação, para justamente você atrair mais esse tipo de paciente, que é o paciente que você gosta, né? Eu gosto muito de falar que antes da gente, nós sermos exímios especialistas em cada área, nós temos que ser especialistas em pessoas. Então isso é muito importante, né? Sobre o ser humano em si que está ali com a gente, né? E as pessoas se conectam com pessoas, né? Então a gente está vivendo, talvez, né, a sua especialidade como endocrinologista, a gente está vivendo essa nova era dos medicamentos anti-obesidade, anti-sobrepeso, e que bom que a gente tem essas possibilidades. Só que ao mesmo tempo a gente tem muitas pessoas que estão usando, até hoje eu ouvi uma postagem do Dr. Bruno, que as pessoas elas estão tendo uma distorção porque elas estão chegando a um peso mínimo com a medicação que elas não vão conseguir manter sem a medicação. E a gente precisa de mais médicos que tenham esse olhar para o paciente, né? Olhando não só para a prescrição. Eu falo que o paciente ele já chega com a prescrição muitas vezes do que ele precisa, mas do como fazer. O consciente. Então, como que você vê essa era que a gente está vivendo no tratamento da obesidade com tantas possibilidades de tratamento?
Eu fico muito feliz, na verdade, eu falo muito que, assim, são ferramentas que a gente tem a mais para as nossas condutas, mas é muito importante nós sempre pensarmos na questão da ética. Então, assim, a ética sobre a ciência em si, então a gente tem muito essa questão. Hoje virou muita moda e, às vezes, eu fico muito... existe um caminho que está meio Preocupante. preocupante em relação a indiscriminalidade de se usar muito sobre as medicações, os análogos de LP1, e de forma, assim, indiscriminada e incorreta, muitas vezes. Eu costumo pensar assim, as pessoas estão utilizando sem acompanhamentos médicos, elas realmente estão perdendo peso, mas o que elas estão perdendo? Será que elas estão perdendo gordura e massa muscular? Quando parar essa E medicação? quando passar? Eu falo assim, se você chegou em 100 quilos, você perde 20 quilos, você vai para 80, você perdeu massa muscular e gordura. Se você para de fazer uso da medicação, você pode até voltar para os 100 quilos, mas você volta não de massa, você só volta de gordura. Então você acaba metabolicamente estando mais doente do que antes. Perfeito isso. Importante a gente usar toda até esse acesso, essa visibilidade que vocês têm, né, Caio, para informar as pessoas isso. Eu acho que hoje o nosso papel, até mesmo como profissionais de saúde, é fazer isso. Eu falo, eu tenho no meu conteúdo uma forma de conectar com o paciente que eu gostaria de atrair. É isso. Agora a gente está encaminhando já para o final do nosso episódio, infelizmente. Muito rápido, mas antes do final eu queria ainda ponderar mais uma característica que porque às vezes a gente olha, quem olha de fora e vê vocês, uma família linda, com uma clínica bonita, uma clínica grande, e aí aquilo parece muito distante. E eu quero falar aqui que eu conheci a Gabi ainda como estudante de medicina, a Gabi foi minha paciente, e tem uma característica da Gabi que para mim justifica muito de onde ela chegou, até onde ela chegou. Que lá atrás, quando eu conheci a Gabi, eu falei, essa menina vai longe. Que é, primeiro, proatividade. A Gabi é muito proativa. Então, lá, estudante de medicina ainda, estudando, ela sabia onde ela queria. Ela sabia, eu quero ser dermatologista. E ela falou isso pra mim na consulta. E eu falei, você vai ser dermatologista. Não tinha dúvida, porque ela veio decidida. Ela falou, você é dermatologista, eu quero ser dermatologista. E aí, acompanhando o seu crescimento, a Gabi, ela tinha muita clareza do que ela queria, como ela falou, às vezes as coisas fogem da sequência, mas o destino é aquele, eu vou ser dermatologista. Então, veio o filho, veio o casamento, eu tive que dar suporte pro meu marido, que agora era a hora dele estudar, essa parceria é muito bonita e é fundamental mesmo para um casal de médicos, empreendedores crescerem juntos. Vai ter hora que eu vou ter que ceder, vai ter hora que é a sua vez, e é isso aí, tudo bem. E essa proatividade de o tempo todo saber o que você quer e vir e tentar. Então, a Gabi primeiro veio e falou comigo, falou, Lu, eu quero ser dermatologista, tô estudando, quero fazer residência no Júlio Miller. Eu falei, Gabi, não é assim. A gente não escolhe um, a gente presta um monte. Não é assim que funciona. E aí, depois, no segundo momento, ela me mandou uma mensagem, muitos anos depois, né, Gabi? Acho que foram 5 anos depois, ela me mandou uma mensagem e falou, Lu, eu queria fazer um curso com você. Isso me chamou muita atenção, porque a Mari já é uma amiga que já tinha me dado essa ideia, Lu, nós temos que ter um curso, nós temos que fazer um curso, a gente Partilhar. você precisa falar, você precisa... E aquela mensagem me tocou muito, porque eu falei, puxa, essa menina, ela sabe o que ela quer. Então, essa é uma característica maravilhosa sua, Gabi, que eu acho que te levou até onde você chegou, essa clareza, essa consciência e o ir atrás, né? Porque tem muita gente que tem clareza do que quer, Sim. mas esse passo que você dá, né, isso é mais difícil, é mais raro. É aquilo, né? A gente tem que ser muito fiel ao que a gente acredita, né? Então, assim, isso é fácil. Tem pessoas que não sabem, tem muita gente que tá na faculdade, tem gente que já terminou a faculdade, tem gente que já fez outra faculdade e não sabe o que quer. Então, primeira coisa, pedir pra Deus colocar no coração. Eu já tinha certeza que eu queria. E eu já sabia também o profissional que eu queria ser. Como eu disse, né? Eu já sabia como eu iria atender como dermato. Eu sempre frequentei dermatos, porque minha mãe sempre me levou desde pequena, enfim. E quando eu fui na Lu, realmente, eu falei, tá aí. Eu achei uma dermato que eu já sei como eu quero ser. Eu me conectei com a Lu, assim, de um jeito, da forma humana dela, da forma profissional, da forma ética, enfim, de todos. De todas as características, né? Da Lu. Então, quando, enfim, finalmente estava na dermatologia, eu falei, gente, Lu, cadê seu curso? Tô comprando já, cadê seu... Porque precisa, tem tantas pessoas dando aí que tão superficial, e a Lu, né, cheia de bagagem e cheia de
vida também nisso. Então, assim, enfim, olha só, estamos... E eu também quero compartilhar que o Caio e a Gabi fizeram parte da primeira turma da mentoria SPI e o quanto você sempre estava disposta a contribuir com a jornada de outros profissionais. Tanto o Caio, mas a Gabi falando um pouco mais que você, tá? Mas a Gabi sempre era assim, não, para ela que eu tenho algo aqui para contribuir. A pessoa colocava um problema, por isso que a gente até agora passou a ser um clube de negócios de médicos, então é um grupo de negócios, de médicos que estão nessa mentalidade, ali não tem concorrência, é um grupo de troca, e aí quando alguém colocava ali no grupo, pessoal, eu tô com um problema, eu tô com uma dificuldade, a primeira pessoa respondeu, Gabi, olha, eu já passei por isso, peraí que eu vou falar como que a gente resolveu. Isso é lindo, sabe? E aí, pra gente finalizar, assim, caminhar pro final, tem um livro do Cortella que eu li, que são os caminhos do sucesso. E ele fala que são 3 caminhos do sucesso. E eu quero ler porque eu vejo muito isso em vocês. Então, os 3 caminhos do sucesso, segundo o Mário Sérgio Cortella, né? Ensinar o que se sabe, generosidade mental. Isso vocês fazem o tempo todo, estão sempre dividindo o que vocês já passaram. Praticar o que se ensina, coerência ética. Isso vocês são a clareza disso. E por último, perguntar o que se ignora. Ou seja, humildade intelectual. Olha que gesto de humildade de você, 5 anos depois, sem falar comigo, me mandar uma mensagem e falar, Lu, eu quero aprender com você, porque agora eu sou dermato. Olha o nível de humildade disso, de exposição, né? Isso, de você abraçar a sua vulnerabilidade. Isso foi lindo. E aí, eu queria que vocês encerrassem deixando uma mensagem, olhando ali para a câmera, para os médicos que se conheceram durante a faculdade, começaram a namorar e estão agora sendo jogados no mercado de trabalho, estão começando e olham para vocês como grandes exemplos de onde eles querem estar. Que mensagem que vocês podem deixar para essas pessoas? Bom, eu digo que assim, na verdade, a gente está falando muito aqui de negócio, de empresa, mas não esquecer que a sua primeira empresa é a sua família, né? É o nosso principal negócio, né? Então, ele tem que estar sucesso. Então, colocar Deus, família, saúde e aí o trabalho. E se empenhar e ser fiel sempre no que você acredita, no que é certo. Que vai dar certo. Ordem não importa. Eu acredito que sempre a comunicação ela é muito importante. Quando tem um casal, quando a gente tem quando tem essa perda de comunicação, é muito difícil. E ela acaba sendo... vocês têm que retomar a esse princípio. É um princípio muito importante, que é a comunicação. E não cair no cotidiano. Porque às vezes o cotidiano ele vai te levando a desgastes emocionais, vocês acabam sendo apenas amigos um do outro. E não realmente um casal, marido e mulher. Então isso é muito importante, vocês não perderem a essência de como vocês começaram. Perfeito. Então, seria a mensagem final, sócios nos negócios e na vida, né? Eu acho que é isso. Gabi, Caio, eu sou realmente uma admiradora do trabalho de vocês, como profissionais, como pessoa, a gente agradece imensamente, ficaríamos aqui horas, né, Gui, né, Lu, conversando, mas agradeço e desejo todo sucesso para vocês, a gente se manter sempre em movimento, em evolução, acho que todos nós, o caminho vai ser de prosperidade, realmente. Obrigada. Muito interessante. E até o próximo episódio.